Pegando já a doutrina, depois daquela breve introdução, nós vamos falar das limitações constitucionais do poder de tributar, tá? Onde é que está isso? Artigo 150 a 152 da Constituição da República Federativa do Brasil, que nada mais é essas limitações constitucionais ao poder de tributar, restrição imposta pela Constituição aos entes que fazem essa cobrança de impostos, que nós chamamos de entes tributantes, ok? Administração direta. União, Estado, município, Distrito Federal. Bom, o exercício do poder tributar, que nada mais é que a competência tributária, que é diferente de capacidade tributária, tá? Vamos deixar isso bem claro. O exercício do poder tributar, ele não é absoluto. Ou seja, é a regra. Toda regra tem exceção, beleza? Então, a Constituição Federal, ela restringe esse poder de tributar em três situações: interesse do cidadão ou da comunidade, ou o interesse relacionado entre as próprias entidades que fazem essa cobrança de impostos, ou seja, essas entidades que impõem, que nada mais é que os entes tributantes, a administração direta, União, Estado, Distrito Federal, municípios, tá? Então, o que acontece? A limitação ao poder tributar é toda e qualquer restrição feita pela Constituição Federal a essas entidades que têm o poder, a competência de cobrar impostos. Nível municipal, nível estadual, nível federal. Beleza? Sim, essas limitações da competência tributária, do poder de tributar, de cobrar impostos, está onde? Artigo 150 a 152 da Constituição da República Federativa do Brasil, que nada mais é, esse artigo 150, 151, 152, os princípios constitucionais tributários. Por que é importante essa nomenclatura? Porque você vai encontrar na prova princípios constitucionais tributários, não sei o quê. Opa, já se liga. Ele está falando do artigo 150 a 152, que é o quê? Limitações constitucionais ao poder tributar. Tá ok? Ou princípios constitucionais tributários. Ou ainda, imunidades constitucionais tributárias. Sinônimo. Então, o que acontece? Se você estuda só numa doutrina, você vai ter só uma linguagem, do início ao fim. Né? De repente pode até variar. Mas o importante é que quando você lê mais de 2, 3 doutrinas, você já tem o quê? Você aumenta o seu leque de sinônimo. Quer dizer, então você pode encontrar numa prova limitação constitucional ao poder tributar, você pode encontrar princípios constitucionais tributários ou ainda imunidades constitucionais tributárias. Beleza? Detalhe, quando se fala em princípios constitucionais tributários, o que acontece? Vai depender da doutrina que você vai usar. Por quê? Porque tem doutrinador que vai falar sobre 7 princípios constitucionais tributários. Aí o outro 10, o outro 15. Aí você, qual que eu vou usar? Aí estou te falando. Por quê? Porque tem princípio que ele se desdobra em subprincípios. Né? Então tem um princípio que se desdobra em 2 subprincípios. Tem gente que já conta ele como princípio, tem outros que não. Então isso vai variar de doutrinador para doutrinador. Quem me acompanha sabe sobre isso. Ou seja, eu elenquei aqui o que eu achei mais importante para trabalhar. Se esgota? Não, depende de doutrinador para doutrinador, né? De livro para livro, enfim. Tá ok? Então, nós vamos começar com o princípio. Detalhe, já está aqui a Constituição aqui do meu lado aqui para me dar um apoio. Beleza? Como já sempre reitero, Constituição e o Código Tributário Nacional que está aqui do meu lado aqui, um pouco mais abaixo aqui. Então tá, vamos começar com o princípio da legalidade. O princípio da legalidade é um princípio, no caso tributário, está onde? Observação, eu vou falando aqui, eu tenho
um vade-mecum 2017, já tenho de 2019. Eu tenho 2017, joguei fora não, eu uso para rascunho. Então o que eu vou falar agora, se você tem um vade-mecum já usado, ou então um caderno, ou então uma construção que você tenha sobressalente, eu vou falando algumas coisas aqui, de repente você anota ali, para você quando você for estudar, né, na lei seca ali, você já faz essa observação. Então, olha só, vou falar agora dos princípios constitucionais tributários. Eles estão aonde? Artigo 150 a 152. Claro que a maioria está no 150, né? Seus incisos e alíneas. Beleza. Então, vou começar com o princípio da legalidade. Onde é que eu vou identificar na Constituição, né, o princípio da legalidade tributária? Está lá no artigo 150, inciso 1. Vou fazer agora a leitura do caput do artigo 150. Caput é cabeça, ou seja, é só artigo. Vou fazer a leitura do caput. Bom, só artigo. Beleza? Está lá, artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Aí ele vai elencar o que é vedado, o que é proibido, né, a esses entes tributantes. Detalhe. Então, quando se fala em União, Estado, Distrito Federal, você sabe que essas pessoas, são o quê? São os entes tributantes, tá? Eles cobram tributos. Eles são os credores. Beleza? Beleza. Então, o que acontece? O que você vai anotar aí no teu caput aí do artigo 150? Nós estamos tratando de quê? Limites explícitos e vedatórios. Ao mesmo tempo que eles são claros, né, explicitamente está mostrando, ó, aqui é proibido isso aqui. Ele é o que? Vedatório. É ele que vai dar a limitação. Beleza? Só que é o seguinte, como eu falei, princípio da legalidade. Artigo 150, caput, já li. Vamos agora para o inciso 1. Então, o princípio da legalidade, artigo 150, inciso 1. Isso é o princípio da legalidade. Inciso 1. Exigir ou aumentar tributos sem lei. Que lei é essa? Lei ordinária. Que o estabeleça. Exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Que lei é essa? Vai colocar lá em cima, lá, pequenininho. Lei ordinária. Não é uma lei complementar. Lei complementar para assunto específico. Precisa de um quórum diferenciado. Tá? Lei complementar. Nesse caso aqui do inciso 1 do artigo 150, não é lei complementar. Ele está falando aqui, ó, sem lei que o estabeleça. Pô, que lei é essa? Lei ordinária, lei comum. Beleza? Isso aí é o princípio da legalidade. Você vai escrever no inciso 1 do artigo 150. Terminou o inciso 1 do artigo 150? Princípio da legalidade. Só que detalhe, o artigo 150, inciso 1, ele está concomitantemente ligado com o artigo 97 do Código Tributário Nacional. E o que diz o Código Tributário Nacional no seu artigo 97 e também no inciso 1? Artigo 97 do Código Tributário Nacional. Somente a lei pode estabelecer. Que lei é essa, Mauro? Lei ordinária. Beleza? Artigo 97, caput, somente a lei pode estabelecer. Inciso 1 do artigo 97. Instituição de tributos ou a sua extinção. Ou seja, a criação ou extinção de tributos, tá, por parte dos entes tributantes, União, Estado, Distrito Federal e municípios, só é através de lei. Beleza? Tranquilo. Vamos agora para o princípio da isonomia tributária, tá? Ou princípio da igualdade. Mesma coisa. Vai estar onde? Artigo 150, inciso 2. Constituição. Então vamos ler. Artigo 150, já lemos o caput, vou ler mais uma vezinha, não vou ler mais, só essa vez. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estados, Distrito Federal e aos municípios, inciso 2, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional
ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Nós estamos falando, nesse inciso 2, tu vai escrever aí na tua Constituição, vai colocar lá, artigo 150, inciso 2, no finalzinho do que eu terminei de falar aqui, final do inciso 2, princípio da isonomia ou igualdade. Tranquilo? Vamos falar agora do princípio da irretroatividade. Artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Vamos lá, o caput já li, que é o mesmo. Vamos ler o inciso 3, cobrar tributos. Detalhe, ele é o inciso 3, a linha A, em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Nós estamos falando de quê? Esse princípio é princípio da irretroatividade tributária, concomitantemente com o artigo 144 do Código Tributário Nacional. Estou aqui com o Código Tributário Nacional que diz no seu artigo 144. O lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Ok? Isso que eu acabei de ler é o princípio da irretroatividade, concomitantemente com o artigo 144, que eu acabei de ler, do Código Tributário Nacional. Vamos ler agora o princípio da anterioridade. Esse artigo 150, inciso 3, a linha B. Artigo 150, nós já lemos. O inciso 3 é cobrar tributos, a linha B. Só que detalhe, essa linha B, nós temos que ter muito cuidado, porque ela tem muito detalhe. Beleza? Então, vou ler agora a linha B do artigo 150, que trata do princípio da anterioridade. Princípio da anterioridade, ou outro nome, princípio da eficácia diferenciada. Ou seja, o princípio da anterioridade ou da eficácia diferenciada está visando o quê? A segurança jurídica. Vamos ler agora artigo 150, inciso 3, a linha B. No mesmo exercício financeiro, ou seja, no mesmo exercício financeiro quer dizer o seguinte, no mesmo ano fiscal em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, isso é o quê? Vai escrever lá, a linha B, princípio da anterioridade ou da eficácia diferenciada, que visa a segurança jurídica. Só que coloca uma caveira aí, porque o que eu vou falar é importante pra caramba. Por quê? Porque artigo 150, inciso 3, a linha B, fala do princípio da anterioridade ou da eficácia diferenciada, que visa o quê? A segurança jurídica. Mas nós temos exceções. São os tributos de cobrança imediata, que não respeita a linha B, que é o princípio da irretroatividade. Princípio da anterioridade. Ou seja, anterioridade ou eficácia diferida. Ou seja, nós temos exceções ao artigo 150, inciso 3, a linha B. Vou falar agora essas exceções. Anotem, importantíssimo. Tributos de cobrança imediata. Imposto de importação, tá? Decreto presidencial, caráter extrafiscal, função regulatória, exceção ao princípio da anterioridade, tá? Não respeita a noventena. Vou falar sobre noventena mais para frente. Bom, outro imposto também que é de cobrança imediata é o imposto de exportação. Também decreto presidencial, caráter extrafiscal, função também regulatória, exceção ao princípio da anterioridade. Não respeita também a noventena. E o IPI, decreto presidencial, caráter extrafiscal, função regulatória, exceção ao princípio da anterioridade. Nós temos também o IOF, também um decreto presidencial, caráter extrafiscal, função regulatória, exceção ao princípio da anterioridade. Nós temos também tributos de cobrança imediata,
exceção ao princípio da anterioridade ou da eficácia diferida. O imposto extraordinário de guerra, artigo 154, inciso 2 da Constituição Federal, não respeita a noventena. Empréstimo compulsório para calamidade pública, artigo 148, inciso 1 da Constituição da República Federativa do Brasil, não respeita a noventena. Importante. Olha só, exação ou princípio da anterioridade especial ou princípio de anterioridade nonagesimal ou da eficácia mitigada ou da carência trimensal, ou seja, a contribuição social previdenciária residual poderá ser cobrada 90 dias após a publicação da lei que a instituiu, conforme o artigo 195, parágrafo 4º da Constituição Federal. Não é exceção nesse caso aqui. O princípio da anterioridade da lei é tão importante que o STF o entendeu como um direito individual, o que torna, portanto, o artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição Federal, cláusula pétrea, não podendo haver emenda tendente a aboli-lo ou modificar-lhe a essência concedida pelo legislador constituinte originário. Está aí a importância do artigo 150, inciso 3, a linha B. Por quê? Porque ele fala sobre o princípio da anterioridade ou da eficácia diferida, que visa a segurança jurídica, mas ele tem exceções, que é o imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, imposto sobre operações financeiras, imposto extraordinário de guerra, empréstimo compulsório para calamidade pública. Beleza? Beleza. Isso foi o princípio da anterioridade ou princípio da eficácia diferida. Beleza? Ele possui exceção. Esse aí é aquele que você tem que colocar uma caveirinha. Coloca lá, artigo 150, inciso 3, a linha B, coloca uma caveirinha. Por quê? Porque ele vai te reportar, vai te lembrar que possui exceções, ou seja, tributos de cobrança imediata, não tem noventena, não tem, esperar o ano fiscal, um ano, nada disso. Cobrança imediata. Imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF, imposto extraordinário, beleza? Exceção ao princípio da anterioridade e da espera nonagesimal, de acordo com a emenda constitucional 42. Inclusive tem imposto de renda. Beleza? Vamos agora falar sobre a proibição do confisco. Artigo 150, inciso 4. Artigo 150, o caput eu já li, eu vou direto para o inciso 4, tá? Utilizar tributo com efeito de confisco. Ou seja, nós estamos falando de quê? Proibição do confisco, ou princípio da não confiscatoriedade, ou proibição ou vedação do confisco. É importante você dominar esses vários sinônimos, nomenclaturas diferenciadas, mas é a mesma coisa. Porque na prova, se você pega um livro que só se fala sobre proibição do confisco, vem na prova lá, princípio da não confiscatoriedade, aí tu, você existe isso? Princípio da proibição, vedação do confisco. Bom, vedação do confisco tem a ver. Quer dizer, então você não pode ter dúvida. A partir do momento que você lê várias doutrinas, você os melhores, você já faz um apontamento do que o pessoal mais usa e coloca lá na sua apostila, no seu vadimento. Beleza? Bom, princípio agora da liberdade de tráfego. Artigo 150, inciso 5. Vamos ler o inciso 5. Artigo 150, Constituição da República Federativa do Brasil. Inciso 5. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Princípio da liberdade de tráfego. Beleza? Vamos falar agora do princípio da imunidade. Artigo 150, inciso 6. Princípio das imunidades constitucionais ou dispensa constitucional. Dispensa de quê? Do tributo. De cobrar o tributo. Artigo 150, inciso 6. Instituir impostos, ou seja, princípio das imunidades constitucionais, que é igual à dispensa constitucional. Bom, de pessoas jurídicas, nós estamos falando então das imunidades subjetivas, ou seja, letra A, patrimônio,
renda ou serviços um dos outros. Letra B, templos de qualquer culto. Letra C, patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais, dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Ou seja, não se cobra imposto, tá? Dessas pessoas que eu falei, a linha A, a linha B e a linha C. E quer dizer o seguinte, não é auto-aplicável, depende de lei complementar. Lei complementar é uma lei específica e depende de um quórum de votação específico. Não é aquele maioria simples, metade mais um. Não, tá? É um quórum diferenciado. Vamos falar então agora da linha, já falamos aqui, artigo 150, inciso 6. Vamos falar da linha D. A linha A, B, C é imunidade subjetiva, pessoas jurídicas. A linha D, exclusivamente só ela, é o quê? Imunidade objetiva, ou seja, de bens. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Não vai pagar imposto, não vai ser cobrado. Os entes, né? Os entes, Estado, União, Distrito Federal, município, não vão cobrar, tá? O artigo 150, inciso 6, fala justamente sobre isso. Tá ok? Artigo 150, inciso 6. Instituir impostos. Os entes que fazem essa cobrança, da administração direta, não podem cobrar dos templos, de qualquer culto, patrimônio de serviço de partido político, de fundações, entidades sindicais, não vão pagar impostos. Beleza? Vamos falar agora de outras limitações. Artigo 151 e 152. Vamos aqui abrir a Constituição. Artigo 51. É vedado à União. Nesse caso aqui, do artigo 151, você vai colocar aqui outras limitações. Inciso 1. Instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, Distrito Federal ou município, em detrimento de outro. Admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Inciso 2 do artigo 151, tributar a renda das obrigações da dívida pública dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos em níveis superiores ao que fixar para suas obrigações e para seus agentes. Inciso 3 do artigo 151, nós estamos falando de outras limitações, instituir isenção de tributos da competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Artigo 152, também é referente a outras limitações. Só que no artigo 152 você vai colocar lá, em cima do artigo 152, lá pequenininho, limites explícitos e mandatórios. Tá? Vamos lembrar que o artigo 150 da Constituição Federal, ele é o seguinte, o artigo 150, nós estamos falando de limites explícitos e vedatórios, não é mandatório. Por isso que você tem que se ligar, porque na questão vai lá, o artigo 150, a gente sabe o que é o quê? Explícitos e vedatórios, não é mandatórios. Mandatórios é o artigo 152. Tá ok? Isso aí na prova, casca de banana. Tá, vamos lá. Artigo 152. O artigo 152, mais uma vez, limites explícitos e mandatórios. É proibido, tá aqui, ó, é vedado, é proibido aos estados, Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Ou seja, nós estamos diante de quê? Princípio da vedação de distinção em razão de procedência ou destino. Ou princípio da não diferenciação tributária. É isso que você tem que escrever aí. Artigo 152, você tem que colocar lá em cima dele limites explícitos e mandatórios. E depois você vai colocar lá, terminou o artigo 152, você vai escrever princípio da vedação de distinção em razão. Porque na prova vem o seguinte, qual é o princípio do artigo 152? Letra A, princípio da vedação de distinção em razão da procedência ou destino. Pô, é isso mesmo, grandão, é isso aí. É isso que está certo. Ou então vem lá,
Qual é o princípio que rege o artigo 152? Princípio da não diferenciação tributária. Opa, isso aí. Vai marcar. PT saudações. Tá? Ou então ele vai fazer o seguinte. Em relação ao artigo 152, limite explícitos e mandatórios, aí você, opa, aqui tá certo. Porque o artigo 150, ele é explícito, mas ele é o quê? Vedatório. Ele proíbe. O artigo 102 é mandatório, ele manda. Tá ok? Tem essa aí, essa distinçãozinha aí. Beleza? Claro que é uma distinção doutrinária. Tá? A gente vai compilando aí de vários autores e vai achando importante e vai colocando. Nós temos também princípio da uniformidade geográfica ou uniformidade tributária. Artigo 151, inciso 1 da Constituição da República Federativa do Brasil. Eu já li aqui, tá? Que é concomitantemente com o artigo 19, inciso 3, enfim, da Constituição República Federativa do Brasil. Vamos trabalhar eles, cada um deles, tá? Esses princípios vão ser trabalhados cada um. É bastante coisa para a gente estudar aí sobre princípios, para a gente dominar princípio. E, para finalizar, princípio da não cumulatividade. Princípio da não cumulatividade, ou seja, segundo a Constituição Federal de 88, faz referência a três impostos. ICMS, tá? Que é um imposto plurifásico, vou falar disso mais adiante, o IPI e os impostos residuais da União. Está lá no artigo 155, parágrafo 2º, artigo 153, parágrafo 3º, inciso 2, e artigo 154, inciso 1, todos da Constituição Federal. Então lá, princípio da não cumulatividade. Você pode pegar essa frase que eu falei, princípio da não cumulatividade, que faz referência ao ICMS, IPI e impostos residuais da União, e colocar lá. Princípio da não cumulatividade, artigo 155, parágrafo 2º. Vai lá no parágrafo 2º, coloca princípio da não cumulatividade. Artigo 155. Vamos aqui. Vamos lá, Constituição, rapidinho. 155. Rápido e rasteiro. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre. Princípio da não cumulatividade. Parágrafo 2º. Vamos lá. O imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte. Qual é o imposto do inciso 2? Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Princípio da não cumulatividade. Artigo 153, que ele fala: compete à União instituir impostos sobre. Parágrafo 3º. Vamos lá, parágrafo 3º. O imposto previsto no inciso 4, produtos industrializados. Inciso 2, será não cumulativo. Por isso está aqui, ó, princípio da não cumulatividade. Compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Beleza? Então, com isso, nós vamos dar início aos princípios. Eu falei aqui os princípios, qual foram? Legalidade, isonomia, retroatividade, anterioridade, proibição do confisco, liberdade de tráfego, imunidades e outras limitações aí. O que acontece agora? Agora a gente vai trabalhar cada um deles, tá? Então, para o próximo encontro, vou falar sobre princípio da legalidade. Lembrando, nós estamos falando dos princípios constitucionais tributários. Beleza? Vamos respirar fundo e cair matando aí nos princípios tributários. Tranquilo? Um abraço.